Bom dia, eu sou o delegado de Polícia Federal Bruno Marconi. Atualmente eu me encontro lotado na DELINST, aqui na Superintendência Regional de Polícia Federal em Salvador. E primeiro gostaria de agradecer a iniciativa da CADEPOL no convite, tá? Ao mesmo tempo pedir desculpas e a compreensão dos senhores pelo fato de que eu não sou professor, não sou profissional do ensino e, portanto, peço um pouco de tolerância com o desempenho no vídeo. O que eu vim aqui foi para trazer um pouco, compartilhar um pouco da minha experiência no passar dos anos com a situação eleitoral, voltada muito para a questão prática dos nossos colegas que estão na rua, que vão estar nas ruas nesses próximos dias e vão esbarrar com a situação envolvendo os crimes eleitorais e a necessidade de nossa atuação, tá ok? Vamos começar aqui. Bom, os crimes eleitorais, a Polícia Judiciária e a atuação das polícias federal e civil, tá? Lembrando sempre que o meu foco vai ser voltado mais para a nossa vida prática. Por regra, a atribuição de Polícia Judiciária eleitoral é da Polícia Federal, tá? Mas por conta da questão de distribuição territorial, de efetivo e do fato de que, no caso da Bahia, por exemplo, nós só temos 5 delegacias no interior, a Superintendência em Salvador e um posto em Feira de Santana, o TSE rotineiramente estabelece a questão da atribuição também da Polícia Civil naquelas unidades em que não existe unidade nossa da Polícia Federal, tá? E aí, nesse caso, a Polícia Civil passa a ter essa atuação supletiva nesses estados, tá bom? Nesse estado não, nesses municípios, tá? Desculpa, aqui, voltei aqui. Uma coisa muito importante nessa atual resolução, nessa eleição agora de 2022, foi uma alteração que houve de uma coisa que já era consagrada na legislação eleitoral e que já era meio que automático para todo mundo. Então é comum que às vezes a gente acabe indo pelo automático e insistindo numa coisa que já mudou, que é a questão da instauração de inquéritos policiais eleitorais por iniciativa própria da polícia, tá? Até o final do ano passado, a regra era que a polícia, no caso federal ou civil, não podia instaurar inquérito de ofício, ou seja, tomava conhecimento de uma situação de possível crime eleitoral que não fosse flagrante, ela poderia no máximo realizar diligências imediatas e emergenciais para evitar perecimento de prova. A partir de 2021, essa situação meio esdrúxula foi retificada e passou-se a seguir o que o Código de Processo Penal estabelece, que tendo ciência, conhecimento da possível prática de uma infração penal, a polícia deve atuar, e seja via flagrante, se for o caso, ou via instauração de ofício de inquérito. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, porque o que eu vou destacar para os colegas, e vocês vão me ouvir falando um bocado aqui nessa minha breve apresentação, é quanto ao bom senso, tá? A legislação eleitoral, ela tem uma característica de ser muito ampla, muito diversa e com uma técnica nem sempre muito boa, tá? E isso gera muitas dificuldades, além da exigência do dolo específico eleitoral, que muitas vezes é de difícil configuração. Então, muitas vezes a situação fica naquela situação, se é flagrante, se não é flagrante. Uma opção que existe, que resta para os colegas é: analisa a situação, não se convenceu que seja flagrante, colhe o material possível, instaura por inquérito, instaura por portaria o inquérito e dá sequência à investigação com base no que for possível coletar, comunica logo à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral da instauração daquele inquérito e que entendeu-se que não havia configuração de situação flagrancial, e a gente pode conduzir o trabalho com um pouco mais de calma, sem a necessidade daquela decisão de, em alguns minutos, decidir se prende a pessoa, se não prende a pessoa, principalmente no dia das eleições, porque isso pode eventualmente até ser configurado como um abuso de autoridade nosso, como está obstando, atrapalhando o andamento do pleito eleitoral, certo? Então, muito importante essa mudança aí para as polícias, tá? Aqui no caso da nossa normatização interna da Polícia Federal, que fala da questão das nossas regras internas, das nossas diretrizes, que eu acredito que a Polícia Civil aqui siga algo muito parecido, né? Porque ela não tem nenhuma invenção, nada muito novo, que é uma análise prévia e cuidadosa para as instaurações, para evitar o uso político da instituição. Por que isso? Porque é muito comum no pré-eleição e nos dias das eleições denúncias feitas por adversários políticos contra os outros,
visando criar um fato político, visando criar uma busca e apreensão no comitê do adversário, para poder ser filmado e divulgado isso internamente. E isso a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não acabar fazendo um jogo de algum partido político A, B ou C e sendo utilizado nessa situação. Isso a gente verifica muito mais fortemente nas eleições municipais. Mas, no caso dos deputados estaduais, federais, que também tem essa questão da municipalidade um pouquinho forte, é sempre bom a gente tomar cuidado para a gente acabar não sendo utilizado em benefício de A, B ou C. Tá? No nosso caso, a nossa norma estabelece a atuação conjunta no Centro Integrado de Comando e Controle, e no dia das eleições a atuação ostensiva em alguns locais e municípios com alguns critérios que a gente anotou por força de histórico ou informações recentes do contexto político da região, e um treinamento complementar e atuação com a força parceira, a Polícia Civil, até porque são os senhores que têm toda a capilaridade nos 400 e tantos municípios da Bahia e acabam, por conta disso, sendo mais demandados do que nós, pelo menos nessas situações flagranciais dos municípios, tá ok? A atuação supletiva da Polícia Civil nos municípios, sem sede da Polícia Federal, são basicamente essa que está aqui no slide. A situação flagrancial vai ser encaminhada para a delegacia da Polícia Civil e o colega que estiver lá de plantão vai analisar e entender se é o caso de lavrar flagrante, de simplesmente ouvir, de instaurar por inquérito ou alguma coisa do gênero e dar sequência. Aqueles inquéritos que são mediante requisições, certo, do Ministério Público Eleitoral ou da Justiça Eleitoral, eles vão ser encaminhados diretamente à Polícia Federal e aí a gente vai analisar, se for o caso, instaurar por portaria e dar sequência à investigação, tá ok? No caso da PF, o atendimento de denúncias, nós temos equipes de sobreaviso de plantão para as atividades de rotina nossa da polícia, qualquer atividade nossa de Polícia Federal, nós temos o plantão e a equipe de sobreaviso inteira, completa, e nesses próximos dias vão ser definidas também equipes de sobreaviso exclusivamente para as questões eleitorais, tá bom? De forma que a gente consiga dar um atendimento diferenciado e mais direto. Outra coisa importante, principalmente para os senhores que estão na rua, que estão, como eu disse, espalhados nos 400 e poucos municípios da Bahia, atentar para as garantias do eleitorado do Código Eleitoral, porque às vezes a gente vai no automático por falta de prática, falta de rotina e acaba correndo risco de cometer algum abuso. Principalmente essa aqui, a vedação de prisões, certo? 5 dias antes e 48 horas após o pleito, ninguém pode ser preso, salvo em flagrante delito, certo? Ou seja, aquele mandado de prisão daquele cidadão que está procurando há 2 anos e ele veio visitar a mãe e aproveitar para votar, ele vai passar na nossa frente e a gente, infelizmente, não vai poder prendê-lo. Tá? É uma exigência do Código Eleitoral estabelecer essa regra como forma de prestigiar o direito ao voto. Se é boa, se é ruim, não nos cabe discutir nesse momento. Tá? No caso dos candidatos, são 15 dias antes das eleições. Outra situação complicada. Flagrantes, continua a regra normal. Não flagrantes, a gente tem que seguir essa regra sob pena de relaxamento do flagrante e eventualmente responder por abuso de autoridade. Eu acho que nenhum de nós aqui quer essa dor de cabeça pra gente, tá? Essa aqui é uma resolução, eu não vou ler de forma detalhada, mas esse material vai ser disponibilizado para os senhores e está disponibilizado no site do TSE. Eu recomendo que todos deem uma lida, até porque traz um assunto muito polêmico, novo e que eu não sei como é que a gente vai conseguir lidar no dia a dia. No dia a dia não, principalmente no dia das eleições, que é a restrição ao porte de armas no dia das eleições. E essa restrição acabou criando também uma restrição também para os policiais, certo? Os policiais que estiverem a serviço, convocados pela Justiça Eleitoral, a restrição não vai se aplicar. Mas aos policiais demais que estão em outro tipo de atividade, em outro tipo de trabalho, ou estão eventualmente de folga, mas não querem sair de casa desarmado, tem a restrição de não poder ficar a menos de 100 metros das sessões eleitorais e nem se poderá entrar nesse local de votação armado, tá certo? Situação vai ser excepcionada no caso do policial que esteja a trabalho e vai adentrar na sua zona eleitoral no momento do voto. Ou seja, eu estou armado no dia, voto ali no Clube X, preciso ir votar, não tem restrição.
Aqueles policiais que também estão convocados ou a serviço direto da autoridade eleitoral, ou seja, o TRE, também não terão restrição. Mas isso eu acho que merece depois cada um analisar com atenção. A gente vê os próximos dias qual vai ser a orientação das nossas instituições em relação a isso, tá? Em relação às pessoas que descumpram essa obrigação, tem uma discussãozinha em relação à legalidade, à questão, à forma técnica dessa legislação, mas o entendimento majoritário que vem se aplicando, vem se consolidando, é que vai configurar porte ilegal de arma. E, portanto, caberia prisão em flagrante dessa pessoa por porte ilegal de arma. Ainda que tenha questionamentos jurídicos, os advogados vão discutir essa tipificação, tá? Mas a gente tem que lembrar que é uma resolução do TSE. O TSE, boa parte dos seus integrantes são os ministros do próprio STF, ou seja, pessoas que acredito que têm analisado essa questão aí da tipificação penal, apesar de ser um pouco questionável pelo fato de ter sido uma resolução que estabeleceu uma obrigação, uma vedação, no caso, às pessoas, tá? Mas, a princípio, porte legal de arma, né, no caso de descumprimento disso. Com um outro detalhe, que existe uma grande chance de que esse porte legal de arma, a pessoa que insista em voltar armada, isso evolua para um eventual transtorno às votações, a uma briga generalizada, a um tumulto generalizado que, principalmente os nossos colegas da Polícia Militar, vão acabar sendo acionados para resolver, mas caso não se resolva amigavelmente ali, provavelmente vai acabar batendo numa unidade nossa de Polícia Judiciária. Tá? Vamos lá. Eu não vou falar sobre todos os crimes eleitorais, porque são muitos e poucos têm aplicabilidade prática no nosso dia a dia. Tá? Então eu vou falar daqueles mais importantes e daqueles que mais têm a ocorrência em situações flagranciais, em situações que a gente precisa decidir de bate-pronto, como eu digo. Precisa muita atenção nessa parte antes de eu entrar nos crimes eleitorais propriamente dito, porque a legislação eleitoral ela é um pouco confusa e ela estabelece em algumas leis muitas vedações, mas que não são propriamente crimes. E isso gera confusão porque, por exemplo, até agora, semana passada, eu tive que devolver uma requisição do Ministério Público Eleitoral para a instauração de um inquérito policial por uma conduta que não era crime. É uma conduta que está estabelecida na legislação como sendo vedada, como sendo proibida, mas que configura no máximo uma infração administrativa, uma infração civil ou eleitoral, com cabimento lá em impugnação da chapa, impugnação do mandato e coisa do gênero. Mas é muito importante porque às vezes vai chegar uma requisição ou uma situação de urgente ali em que a conduta não configura crime, ou seja, não é atribuição da polícia. Tá? Mais grave ainda, para o nosso dia a dia, para a nossa situação, são algumas condutas que são previstas como sendo previstas em mais de uma lei, com mais de uma consequência, mais de uma pena, entre aspas. Um exemplo é a chamada popular compra de votos. Se a gente observar, o artigo 41 da Lei 9.504, ela estabelece aí que constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Essa conduta nessa lei, ela não é crime, não existe pena prevista para ela. Existe apenas a questões, não existe pena de prisão, né? Existem apenas penalidades administrativas para ela, penalidades eleitorais. Mas ao mesmo tempo, a mesma conduta constitui crime com base na Lei 4737, que é dar, oferecer, prometer, solicitar, receber para si ou para outro dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a requisição, a informação, o ofício do juiz, do Ministério Público Eleitoral se refere a uma legislação, a uma conduta que ou não é crime ou faz referência a um artigo que por si só não constitui crime, mas existe a previsão de tipificação dela em outra lei. Então a gente precisa tomar um bocado de cuidado com isso para a gente acabar não cometendo algum equívoco, tá joia? Os crimes eleitorais estão previstos principalmente nessas leis aí que estão citadas aqui, certo? Sendo os principais crimes estão na lei, no Código Eleitoral, que é a 4737 de 65. Tá? A Lei 9.504/97 é essa que traz várias pegadinhas, porque ela traz crimes e traz condutas vedadas, mas que não constituem propriamente crimes. Então é essa que a gente tem que tomar muito cuidado.
Tá? Esse aqui é o artigo 39 dessa lei, que trouxe algumas condutas novas, já há um tempo atrás, que são alguns crimes no dia da eleição. Tá? No dia da eleição é proibido o uso de alto-falante, amplificadores, a regimentação de eleitor, propaganda de boca de urna. Essa é uma situação que vocês vão esbarrar quase certamente em vários municípios, que é aquela entrega do santinho, da propaganda, a tentativa de obter aquele voto de última hora. Isso é vedado, tá? Mas é preciso de muito esforço nosso para configurar essa conduta, tá? Não é apenas a pessoa estar com esses santinhos no bolso, não é apenas estar no carro com aquilo ali, tá? Então, aproveitando esse ensejo, destacar para vocês, considerando todas as peculiaridades da nossa legislação eleitoral, toda a jurisprudência criada em cima dos crimes eleitorais, minha recomendação é: registrem tudo que vocês fizerem, fotografem, filmem, entrevistem pessoas, nas entrevistas das pessoas, gravem os vídeos, filme, registre, fotografe, tente individualizar o máximo possível, porque no futuro, tudo isso, qualquer coisa dessa que falte, vai ser utilizada pela defesa para alegar que a situação não foi bem assim, que a polícia acabou se excedendo, e seja uma absolvição da pessoa, tá? Esses crimes aqui falam também da publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos, ou seja, que a propaganda no dia, ou pesquisas, ou divulgação de pesquisas eleitorais no dia, mas você pode manter publicado aquilo que já havia sido publicado nos dias anteriores, tá? Isso não há vedação. O crime boca de urna, tá? É isso que eu comentei, é a distribuição disso, tá? É a persuasão, o aliciamento. Aí eu volto a dizer, bom senso na configuração disso e principalmente necessidade de configurar muito bem, registrar muito bem essa situação. Inclusive, nessa semana tive uma palestra do TRE, onde foi lembrado que em uma situação dessa, você vai pegar uma pessoa ali que está com 5 santinhos na mão, vai conduzir para a delegacia, levar algumas horas ali para elaborar um TCO, naquele período a rua está desguarnecida, ou seja, abrindo espaço para coisas muito mais complicadas. Então, muitas vezes, isso pode ser até, eventualmente, uma estratégia de cabos eleitorais que queiram tumultuar um pouco ali a situação naquela região, tá? Transporte de eleitores. Esse é um crime bem complicadinho e que tem uma grande chance dos senhores enfrentarem nas nossas cidades mais ermas, principalmente, na zona rural, que normalmente ele acontece na sexta-feira anterior às eleições, ou no sábado anterior às eleições, e no dia das eleições. Por que na sexta-feira e no sábado? São aquelas pessoas que moram em outras cidades, trabalham em outras cidades, mas voltam uma cidade com alguns quilômetros de distância, e muitos candidatos bancam, às vezes, o transporte desses eleitores, com o intuito, obviamente, de conseguir cooptar o voto daquelas pessoas, tá? Só que a nossa legislação ela é muito restritiva, e o TSE vem entendendo de que precisa ficar configurado que é o transporte irregular de eleitores, ou seja, que tem que ter um cunho eleitoral naquele transporte. O que é que isso quer dizer? Aquele transporte clandestino, aquele transporte irregular de van que faz entre a cidade X e a cidade Y ali no meio do sertão e que funciona todos os dias, e no dia das eleições ou na véspera das eleições ela está funcionando irregularmente também, ela é irregular, ela precisa ser coibida, mas não vai configurar necessariamente o crime eleitoral, tá? Esse era o entendimento que o TSE vinha mantendo, sempre batendo nisso. Tem que ter o cunho do interesse eleitoral, tá joia? Algumas alterações recentes do Código Eleitoral, que no caso aqui, por exemplo, uma espécie de uma denunciação caluniosa criminal. Outra coisa interessante, que é importante a gente lembrar, muitas condutas que são crimes no dia a dia tem uma regulamentação específica no Código Eleitoral. Exemplo, calúnia, difamação, injúria, a denunciação caluniosa. A conduta é basicamente a mesma daquela prevista no Código Penal, mas quando tem o intuito eleitoral, o intuito de ganhar voto, de prejudicar voto, de denegrir um candidato, de estimular outro candidato, muitas vezes ela tem uma tipificação própria no Código Eleitoral. Então, no dia a dia, a gente está tão acostumado a fazer um flagrante desse tipo com base no Código Penal, corre o risco de no dia a gente comece a dar essa escorregada aí e fazer a tipificação
dessas especificidades da legislação eleitoral, tá joia? Um outro crime novo, mas que eu acredito que não vai ter muita situação para as polícias civis em geral, os municípios, que são as divulgações de fatos verídicos e fake news, porque hoje a maior parte dessas divulgações de fake news são feitas por meio de internet, então vão acabar sendo, dificilmente vai se configurar uma situação flagrancial, então é mais provável que continue, que seja concentrado na maioria dos casos na Polícia Federal, ou que sejam instaurados e investigados por meio de portaria, de inquérito por portaria não flagrante, tá? Mas vale a pena dar uma lidazinha, porque é um tema que está muito em voga para essas eleições, tá? Algumas alterações, algumas coisas importantes agora da questão de perseguição, assédio, constrangimento contra candidatas mulheres, tá? Uma forma aí da legislação reforçar a participação feminina na nossa política, tá? Então passou a ter também um tratamento diferenciado, tá? A Polícia Federal, no caso específico, além da questão de polícia judiciária, nós também trabalhamos com a segurança de presidenciáveis, análise de inteligência em conjunto com as outras forças de inteligência brasileiras, Polícia Civil, Militar, Forças Armadas, AMIN, para tentar evitar a situação. Tá? Antes de eu chegar para o próximo parágrafo, eu gostaria de destacar alguns detalhezinhos para vocês, que são minhas recomendações, modestas recomendações em função do que eu já vivi na minha experiência profissional, bom senso e bom senso sempre, cautela, na dúvida, lembrando que agora a situação pode ser instaurada por portaria, evita um flagrante desnecessário, correndo risco de abuso de autoridade. Comunicação o mais rápido possível para o Ministério Público Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, lembrando de todas as situações, tá? E no mais, a gente está à disposição. Vou deixar aqui o telefone fixo da minha lotação, vou deixar o meu e-mail, para alguém quiser entrar em contato, dentro do possível, a gente participa. Eu vou deixar aqui com os colegas aqui da Cadepol um material que eu vou pedir aqui para colocar rapidamente na tela. Vou deixar isso aqui só para o final, pedir para colocar na tela só uma cartilhazinha aqui para vocês verem. Pronto. Essa cartilha foi produzida pela Polícia Federal e está, ao meu ver, muito didática, muito boa para todo mundo. Eu recomendo a todos os colegas que vão lidar com crimes eleitorais nesses próximos dias, baixe essa cartilha, deixa no Google Drive, deixa no seu celular, porque ela está muito didática para praticamente todos os crimes, tá? Como é que eu consigo? Pronto, pode ir passando um pouquinho mais rápido, por favor? Pronto, desculpa. Pronto. Ela trata todos os principais crimes eleitorais com uma descriçãozinha básica dos detalhes. Aqui embaixo você vai ver atenção, a falsa declaração. Ela traz todos os detalhes, todas as peculiaridades desses tipos penais. Então, é uma consulta de bolso muito boa. Realmente, dessa vez, o pessoal conseguiu fazer uma coisa bem didática e eficiente. Um exemplo, outro crime aqui que é bem possível que a gente vislumbre de vez em quando, esse promover desordem que prejudica os trabalhos eleitorais. Ela traz os detalhes de que não é qualquer bate-boca ali na fila eleitoral que configura o crime. Ela tem que ser realmente uma conduta voltada a tumultuar, a prejudicar o trabalho eleitoral, a questão de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, ou seja, eventualmente grupos mais radicais que queiram atrapalhar o funcionamento do sistema eleitoral, configura crime, tá? A corrupção eleitoral, tá? Que é o 299 que eu tinha citado lá atrás, esse é um crime que tem até uma curiosidade técnica, que eu acho que acredito que seja o único crime que não tem tentativa, né? Basicamente, oferecer igual corrupção, igual ofereceu, já está ali configurado. Mas, uma outra coisa que volta e meia a gente recebe revisão de instalação de inquérito, a promessa de campanha, aquela promessa, votem em mim que eu vou providenciar aqui o asfaltamento dessa rua ou a pracinha, isso não configura o crime de corrupção eleitoral, tá? O crime de corrupção eleitoral ele tem que ser direcionado a um eleitor, a um grupo de eleitor, e tem que ter um benefício específico que seja voltado, tá? Não é uma coisa genérica, certo? A concentração de eleitores é um crimezinho que também pode acontecer no dia das eleições, um crime que a gente tem que tomar cuidado
que na verdade é intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o eleitoral, no caso de funcionamento sob qualquer pretexto. A autoridade no recinto da mesa receptora de votos é do presidente ali da sessão, da zona. Não nos cabe determinar ou deixar de determinar algo em relação à conduta daquele profissional que está à disposição da justiça eleitoral. Havendo dúvida, havendo situações, a gente pode orientar por conta do conhecimento, mas se a situação permanece, deve ser acionado o juiz eleitoral do local, certo? Sob pena da gente corresponder por um abuso de autoridade aí, com a melhor das intenções possíveis, tá? Votar mais de uma vez hoje em dia é muito difícil por conta da biometria, mas é importante a gente saber. Outra, vou passar aqui mais rapidamente, porque eu acho que vale a pena vocês darem uma lida. Aqui que eu falei a questão de calúnia na propaganda eleitoral, que é a calúnia, difamação, injúria. Elas têm detalhes específicos que merecem ser atentados numa eventual situação, tá? Utilização de prédios ou serviços públicos em benefício de partido político, isso graças a Deus hoje em dia está ficando cada vez menor e isso acontece mais nas eleições municipais das pequenas cidades. Falsificação de documento público também, em regra, é uma coisa prévia às eleições, então acredito que vocês não vão ter muito problema. Divulgação de fraudulenta. Esse é um crime que eu me preocupo muito hoje, que a gente pode ter uma dor de cabeça por conta do contexto atual das nossas eleições, que é causar dano ao equipamento de informática usado na votação, na totalização de votos. Ou seja, o vandalismo contra urnas eletrônicas configura um crime, inclusive com uma pena muito alta, de 5 a 10 anos. Tá? E atualmente, com todo o contexto que a gente tem visto aí em relação a questionamentos sobre a urna eletrônica, a gente não pode descartar que alguma pessoa mais radical resolva atentar contra essas urnas. Então, é crime específico e com uma pena bem salgada, tá? Eu acho que vale a pena tentar. O transporte ilegal de eleitores foi o que eu já falei, eu já obteve observação aqui, tá? Então, procedimentos policiais, alguns detalhezinhos aqui de como a gente deveria proceder, certo? Os crimes eleitorais, o resto, ele segue mesmo, o fluxo do procedimento policial é basicamente o mesmo que a gente analisa no dia a dia. Chegou a ocorrência, a gente analisa, é caso de TCO, sim, lá vamos no TCO, encaminha, comunica pelos canais adequados. Não é, a diferença é que recomenda-se sempre encaminhar a comunicação ao juiz eleitoral de que chegou aquela situação, entendeu-se que não era fato típico, entendeu-se que não era crime e comunica do mesmo jeito, tá? No caso dos crimes de flagrante, crimes comuns, também mesma situação. É situação flagrancial, lava-se a auto de prisão em flagrante e procede normalmente. Não é flagrante, não se instaura ou só faz registrar e os detalhes e instaura por portaria e informa ao juiz eleitoral por cautela, tá joia? E uso de algemas, a gente já está cansado aí de ver a necessidade de fundamentação e as restrições cada vez maior ao seu uso. A buscas pessoais, cada dia mais a jurisprudência tem sido reticente ao seu uso, por mais que cada um tenha aqui um entendimento e discorde ou não, mas vamos tomar cautela com isso, lembrando que tudo vai ser utilizado contra a polícia, né, para tentar desmerecer a investigação e a absolvição, tá? Então, no caso de busca pessoal, então, se guardar cautelas acima da média, tá? E aqui embaixo a questão do que eu estou falando, se possível, grava em áudio, grava em vídeo, fotografa toda a abordagem, todo o material que foi apreendido, a quantidade de santinhos que tinha ali, a quantidade de santinhos que não tinha ali, tá? Dinheiro vivo que foi encontrado com as pessoas, essa é uma situação muito, muito complicada, muito delicada, porque a posse de dinheiro vivo, por si só, ela não é crime. Isso gera algumas dificuldades, porque todo mundo sabe que não é normal alguém ter 50 mil, 100 mil reais, 200 mil reais em espécie no carro, na véspera das eleições. Então, existe uma grande probabilidade de que esse dinheiro seja destinado à compra de votos ou a práticas ilícitas, mas infelizmente ele não configura por si só. Então, seria o caso de apreender, registrar, fotografar, instaurar por inquérito e dar sequência, mas tomar muito cuidado com como conduzir nessa situação, tá joia? Os outros são algumas orientações que eu já tinha passado aqui, tá?
Mas um detalhe importante para essas eleições, a questão do celular. Tem a restrição do TSE agora estabeleceu a proibição de que se vote com celulares, câmeras fotográficas, coisa do gênero, e é possível que algumas pessoas resistam a deixar seu celular ali junto ao mesário e insistam em querer votar. A orientação do TSE é no sentido de que essa pessoa vai ser impedida de votar se insistir em ir com o celular, e caso não se esclareça, não se resolva a situação ali, a força policial militar, a polícia ostensiva, vai ser chamada para resolver a situação e eventualmente isso pode bater numa delegacia de polícia. A princípio eu vejo uma tipificação delicada, mas talvez um crime de desobediência com relação à determinação ali do mesário e um eventual rixa, vias de fato, se a coisa evoluir um pouco mais, tá joia? Bom, gente, o que eu tinha para falar por enquanto era isso, tá? Mais uma vez peço desculpas aí pela questão da didática, por eu não ser um professor específico, não é uma questão que eu faça no dia a dia, mas na maior boa vontade. Meu e-mail está aí para quem tiver interesse em me mandar um e-mail, alguma dúvida, alguma coisa, o telefone fixo da unidade, certo? E estou à disposição tanto dos colegas quanto da Cadepol para o que precisar, tá joia? Muito obrigado.